Encerramos então essa EBD, nessa tarde maravilhosa. Eu tenho certeza que você foi alimentado, enriquecido com a palavra de Deus. Eu também quero deixar também meus agradecimentos a toda a nossa equipe ali de transmissão, todos aqueles que estão ali atrás das câmeras, Robson, Patrick, Felipe, Aziz, que tão gentilmente trouxe essa água aqui para cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Está encerrado. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu também desejo cumprimentar a todos os irmãos nesta tarde, com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui uma vez mais para louvar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Eu quero convidar a todos os irmãos para nós estarmos adorando ao nome do Senhor Jesus com o hino sugestivo da nossa lição de hoje. É um hino de número 577, em fervente oração. Se você puder abrir a tua harpa e adorar ao Senhor Jesus juntamente conosco, vamos fazer isto para a glória do nome do Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graças. Amém, meus irmãos? Nesse momento nós vamos estar ouvindo o primeiro tópico dessa escola bíblica. Nossa professora Daniela vai apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Como a Adilson falou, nós estamos iniciando hoje o terceiro trimestre de 2020. Nós estamos muito alegres por termos concluído o segundo trimestre, apesar da pandemia, no modo online. E é uma revista reeditada pela CPAD, o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, muito apropriada para a época que estamos passando. E o escritor da revista é o saudoso pastor Eurico Bergstein. Essa revista foi estudada no ano de 1993 e tem um relato importante sobre ele, que ele foi o comentarista que mais comentou revistas da CPAD, ao todo 35. Então, nós vamos começar falando sobre o reinado de Nabucodonosor, quando Deus entregou o povo de Israel nas mãos da Babilônia. Conforme a profecia de Jeremias já dizia, e Deus alertou seu povo muitas vezes para que ele permanecesse fiel. Deus sempre dizia: se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados. Todavia, se vocês esquecerem os meus preceitos, adorarem outros deuses, vocês sofrerão as consequências, porque o nosso Deus é um Deus justo. Ele cumpre a sua palavra tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu queria ler com vocês o texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe está bem extensa, então nós não vamos ler agora para economizar tempo, mas eu queria incentivar os irmãos a lerem os livros completos de Daniel, Esdras e Neemias. Eles são bem curtinhos, tá? Porque daí vocês vão ter uma noção muito melhor das lições que a gente vai estudar nesse trimestre. Então, como eu estava falando, cumpriu-se a profecia de Jeremias e o povo foi entregue nas mãos da Babilônia. E essas deportações para a Babilônia foram feitas em 3 etapas, em tempos diferentes, tá? E a primeira delas foi uma pequena quantidade de pessoas, que eram os nobres, tá? E a família real também. E depois houve a segunda, a terceira, e após a terceira, a cidade foi destruída totalmente, o templo de Deus, aquele construído por Salomão, também todo destruído, e logo na primeira foram levados os objetos sagrados do templo de Deus. E Nabucodonosor guardou esses objetos no templo do seu Deus, do Deus dele, tá? Só como curiosidade, a viagem a pé de Judá, onde era a cidade deles, até a Babilônia, levava aproximadamente 4 meses. Então, era uma tradição dos babilônicos, quando eles conquistavam algum povo, levar as pessoas muito inteligentes, influentes, os nobres, porque eles queriam ter uma mão de obra especializada e também quebrar a resistência daquele povo. Então, depois dessas 3 deportações, ficou na cidade somente aquela população muito pobre, numa cidade totalmente devastada, né? E a gente vai falar também que o rei Nabucodonosor, ele pediu que Aspenaz, o chefe do eunuco deles, selecionasse jovens muito inteligentes, de boa aparência, que fossem estudados, porque ele queria treinar esses jovens para que servissem no palácio, servissem a eles. E dentre estes jovens foram Daniel, Ananias, Misaías,
Misael, desculpe, e Azarias. Tá? Eles foram selecionados. E a gente vai ver que, ao contrário dos outros jovens que também foram levados, eles fizeram uma história totalmente diferente. E logo de início, Aspenaz já alterou o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias Sadraque, Mesaque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias Abednego. Não é uma simples mudança de nome, a gente vai ver aqui que havia um interesse muito profundo por trás disso. O rei, ele queria exterminar a cultura judaica da cabeça desses jovens, tá? Fez com que eles aprendessem a língua dos caldeus, os costumes, a história, que eles falassem somente a língua dos conquistadores lá, e inclusive que eles também comessem das comidas do rei. Só que a gente vai ver que esses jovens, eles eram muito tementes a Deus. Tanto Daniel quanto os outros jovens, conforme a cultura judaica, a partir dos 12 anos, eles já são totalmente imersos no estudo das leis, dos profetas, de toda a história bíblica. Então, eles já tinham uma fé muito forte no seu Deus. E eles se recusaram a participar dos manjares do rei. E Deus até deu graça a eles para que convencessem Aspenaz a mudar a dieta deles. Fizeram a experiência lá de 2 dias e deu certo. Então, eles não se contaminaram com os manjares. E não foi só com a comida. No coração dele, eles permaneciam fiéis à crença dele. Pensa bem, é muito jovem. Daniel devia ter, na época, seus 15 anos de idade. Então, a gente vê pelos nossos filhos hoje, né? O que a gente teria que moldar na cabeça de um jovem para ele ser tão forte assim, longe da casa dele, longe do templo, longe dos irmãos. Isso era muito triste. Inclusive, tem um comentarista que diz que o evento do exílio na Babilônia só não foi pior que o Holocausto de Hitler. Agora, tirando o Holocausto, foi o evento mais triste na história dos judeus. Tá? E tudo foi avisado, né? Por uma consequência da desobediência, do pecado do povo, infelizmente. Então, o rei não conseguiu tirar a identidade daqueles jovens, né? E essa experiência que ele fazia com os jovens durava 3 anos. Então, ao cabo de 3 anos, eles se apresentaram ao rei. E o rei ficou muito impressionado com a inteligência daqueles jovens, só que não era algo natural. A Bíblia diz que Deus deu uma inteligência sobrenatural àqueles 4 jovens, especialmente a Daniel, que deu o dom de interpretar sonhos e visões. E o rei considerou que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios que todos os sábios do reino dele. Então, eles passaram a servir ali o rei no palácio muito de perto, né? E Daniel foi sempre um leitor das Escrituras. Em um momento, ele lembrou-se da profecia de Jeremias, que está em Jeremias 29:10. Na verdade, vocês observem, não fala que ele leu, ele lembrou, porque ele já lia sempre a Bíblia. E o que dizia essa profecia de Jeremias? Que ao se passarem 70 anos da escravidão do povo na Babilônia, eles seriam libertos. Então, Daniel ficou muito tocado. Deus tocou ele para um despertar no momento que ele leu essa palavra. E ele começou a orar muito, a jejuar, como era uma tradição, né? Se vestir de saco, cinzas. Convocou as pessoas, porque ele estava escrevendo para o povo dele, que escravo também, né? Ele convocou todo mundo para um despertamento. E era um despertamento porque ele entendia que o propósito de Deus de levar o povo para a Babilônia foi para que o coração deles fosse contristado, que eles reconhecessem todo o mal que eles fizeram contra Deus, né? E Daniel, quando ele orou e jejuou dessa forma, é uma oração linda que pode ser vista em Daniel capítulo 9. Então ele pede perdão a Deus por pecado que nem foi ele que cometeu, foi o povo de idolatria, né? Então ele pede perdão a Deus, ele lembra de tudo que Deus fez. Então ele conclama o povo para se preparar para algo grandioso que Deus faria no meio deles. Então ele ora e pede perdão pelo povo. E coincidindo com esse período de oração,
houve uma grande mudança na Babilônia. Ela era, nesse tempo, governada pelo rei Nabonido. E Nabonido governava juntamente com o seu filho Belsazar. Alguns historiadores dizem que ele poderia, Nabonido na época, estar descansando num outro local do rei um outro local, né, fora esse palácio, e quem estava na cidade era o filho dele, Belsazar. E eles costumavam dar muitas festas. Então ele chamou todos os nobres, as mulheres, as concubinas, e fizeram uma grande festa no palácio. E todas essas festas envolviam idolatria. Eles estavam adorando os muitos deuses dele, né? Bel era um deus lá da Babilônia também. E nesse momento ele teve uma ideia muito infeliz. Ele se lembrou que no passado Nabucodonosor tinha confiscado esses objetos sagrados no templo de Jerusalém e deu ordem para que trouxessem aqueles cálices, aquelas taças de ouro, porque eles queriam ali de alguma forma zombar do Deus de Israel, né? E então aqueles convidados começaram a tomar vinho nas taças consagradas ao templo do Senhor, do nosso Deus. Então ali chegou a medida de Deus contra aquele povo. E Deus decidiu fazer algo muito radical. Ele fez algo sobrenatural, né? De repente apareceu um dedo escrevendo na parede do palácio. E esse dedo escrevia Mene, Mene, Tekel, Parsim. E foi algo muito estranho para o rei. A Bíblia diz, ela descreve exatamente como ele se sentiu. Diz que a alegria dele se esvaiu. O joelho dele começou a tremer, um tocar no outro. Porque ele percebeu que algo muito sério estava acontecendo. Os convidados certamente também ficaram muito chocados. E ele começou a gritar, chamando os seus magos, alguém que pudesse interpretar. E quem ouviu esses gritos dele foi a rainha. E ela se lembrou, na época de Nabucodonosor, que existia um homem que servia a um Deus, que tinha um conhecimento sobrenatural, que ele interpretava sonhos e visões. Nesse momento, lembraram até do nome dele original, que era Daniel, e mandaram chamar. E ele ofereceu até muitas coisas de valor, né? E Daniel chegou e falou, olha, rei, pode guardar essas coisas de valor para você, eu vou interpretar seu sonho. Olha, quando Deus corrigiu Nabucodonosor das coisas que ele tinha feito errado, que ele até se comportou como um bicho, aquela história que nós já conhecemos, ele se arrependeu. Agora com você não foi assim, você permaneceu muito orgulhoso, você não reconheceu, apesar de tudo isso, a soberania de Deus. E a mensagem é essa: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Então, Daniel ganhou notoriedade na forma como Deus o usava. Tem vários episódios que a gente vê isso. O primeiro sonho que ele interpretou de Nabucodonosor, da estátua. O sonho sobre a loucura de Nabucodonosor, que é o que nós mencionamos agora. Ele interpretou a mensagem escrita na parede. Além disso, a cada feito que ele fazia, guiado por Deus, ele ia conquistando prestígio. E aí surgiu muita inveja, né, de outros líderes da época, que culminou naquela situação da cova dos leões, né? Que Dario tentou livrá-lo, não conseguiu, mas Deus foi fiel com Daniel. Então ele orava sempre, Daniel orava 3 vezes por dia, ele estava em comunhão com Deus, ele lia a palavra, ele tinha uma vida santa, procurava viver uma vida santa, assim como nós procuramos. E essa história tem muita aplicação atual para nós, que a gente pode observar. Por exemplo, o mundo tenta impor a nós as práticas que eles julgam que sejam corretas. Hoje em dia fala-se até e que a pessoa pode escolher o gênero dela, né? Até para as crianças, você é menino? Não, mas você pode ser menina. E muita prática de devassidão, de prostituição, através de filmes, no trabalho, né? Até no
nos cursos, na faculdade, nós somos bombardeados com o vulgo certo, né? E se a gente não tiver a nossa fé tão arraigada como era de Daniel e seus colegas, a gente começa a pensar que nós é que estamos errados, né? Mas não é assim. Não é assim. O mundo vai se surpreender muito no juízo final, né? Porque a maioria está caminhando por um caminho muito errado, acreditando que é certo. Então, o que Daniel e seus amigos fizeram? Eles influenciaram e não se deixaram influenciar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que nós não sejamos também influenciados por este mundo, né? E também, a mesma forma como foi incutido na cabeça deles o estudo desde os 12 anos, é o que nós fazemos na IBD também, né? Ensinando as crianças, colocando a palavra na mente deles, para que onde eles vão, eles nunca mais se esqueçam de tudo o que Deus fez e continua fazendo por nós. E Deus coloca 2 caminhos diante de nós. A Bíblia diz isso, da bênção e da maldição. E Ele ainda nos aconselha, escolha o da bênção. Então, a gente não tem como dizer que não foi avisado, assim como o povo de Israel. Porque Deus usou muitos profetas para avisar, para pedir que eles mudassem e não adiantou. Então, hoje, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem hinos, a gente tem pessoas, profetas ainda, que falam conosco. Então, atentemos para isso. Porque não adianta a gente ver que Daniel, ele serviu a Deus totalmente, ele não foi parcial em nada, né? Ele não ficou com um pé na Babilônia e um pé com Deus, não. E nós também temos que ser inteiramente de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, né? Então, nós temos que pertencer inteiramente a Deus, ouvir só a voz dele, né? E o que será que fazia com que Daniel e seus amigos tivessem uma fé tão profunda? Com certeza, a partir disso, era a oração, né? Que a nossa revista fala sobre a oração. É uma oração constante, é algo que a gente tem que praticar, se a pessoa não tem costume. Não é uma coisa fácil, vão ter hostes que vão tentar te impedir, mas a gente tem que permanecer fiel, ouvir a voz de Deus, né? E eu queria acabar com o seguinte assunto. Assim como diz o Salmo 37, é um salmo muito lindo, a gente não deve se preocupar com a prosperidade do ímpio. As pessoas que estavam ali no cativeiro, eles podiam pensar, mas esse rei malvado está prosperando sobre nós, e com a gente só acontece coisa errada. Só que existia o tempo de Deus, Deus estava no controle. É igual nos dias de hoje. Deus está no controle da nossa vida. No tempo certo, Deus fará justiça. A Bíblia fala, você vai olhar para o ímpio e não vai ver mais, né? Porque Deus vai compensar seu povo. Então, assim como Daniel soube que em 70 anos o cativeiro deles teria findado, nós sabemos também que após a nossa vida aqui na terra, a gente vai ter a nossa recompensa no céu. Não importa como foi, como Deus planejou a sua vida aqui. Se foi com riquezas, se foi com dificuldade, a nossa recompensa é no céu, não aqui na terra. E assim como eles influenciaram e abençoaram pessoas, façamos disso nossa vida também. Que a gente não tome as maravilhas de Deus só para nós. Que a gente busque influenciar pessoas nesse mundo também. Amém? Essa é a minha... Amém, meus irmãos. Nós acabamos de ouvir a ministração do primeiro tópico dessa escola bíblica, onde só enriqueceu os nossos conhecimentos. Nesse momento agora nós vamos ouvir o segundo tópico pela nossa professora Patrícia. Ela vai pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Então eu gostaria de fazer um convite para você que chegou agora, no final dessa escola bíblica, você vai estar concorrendo um super livro do escritor Max Lucado. Mas para isso, você precisa comentar: eu faço parte da EBD, eu amo a EBD, e você no final vai estar concorrendo esse super livro. O tópico 2 da revista, ela aborda sobre a resposta de oração de Daniel. Já é sabido que Daniel, ele vem de uma nação sacerdotal.
onde as práticas cristãs eram muito presentes. O que isso significa? Significa que nós podemos perceber a importância da prática cristã na conduta e no caráter de Daniel. E a prática cristã, ela envolve o conhecimento da palavra, ela envolve a fé e ela envolve a oração. Dentro desses pontos, nós podemos perceber que não é possível nós termos fé sem o conhecimento da palavra de Deus. E nem ao menos nós orarmos sem a fé. Então nós precisamos desses 3 pilares na prática cristã: o conhecimento da palavra de Deus, a fé e a oração. E esses 3 pilares, eles são codependentes, eles não funcionam sozinhos, eles são interligados. E nós podemos refletir a esse respeito da seguinte forma: a oração, ela é o exercício do conhecimento da palavra de Deus. E esse exercício gera em nós a fé, que por sua vez forma em nós e promove em nós a oração. Então, irmãos, nós temos que estar atento à nossa prática cristã. E Daniel estava atento, ele veio de uma formação onde a prática cristã era muito presente. Os relatos históricos nos dizem que quando a criança ainda era muito pequena, e a Bíblia salienta e afirma isso, quando diz respeito que quando a criança ainda é de colo, as mães sentavam-se próximo a seus filhos e ensinavam a palavra de Deus. E naquela época não existia a Bíblia no formato que nós temos hoje, com as divisões dos livros, os versículos, os capítulos. Os textos eram textos corridos. E os historiadores nos ensinam que as mães sentavam e diziam a palavra, por exemplo, como se fosse no livro de Gênesis, sobre a formação do mundo, que a terra era sem forma e vazia, e que Deus assim criou os céus e a terra, e a mãe recitava, porque aquilo era memorizado, tanto nela, e ela ensinava os seus filhos a também memorizarem a palavra de Deus. E alguns historiadores nos dizem que existiam em algumas famílias alguns hábitos em que a mãe, ao ensinar os seus filhos, fazia alguns biscoitos com as letras das histórias, e com uma bacia ou uma vasilha pequena ela colocava mel, e quando ela acabava de ensinar os seus filhos, ela molhava aquele biscoitinho no mel e oferecia aos seus filhos e diziam: a palavra de Deus é mais doce que o mel. Isso nos mostra a importância do aprendizado da palavra de Deus, que ainda muito pequeno, uma criança é capaz de entender e aprender a palavra de Deus. E acima de tudo, criar nela um senso de pertencimento a Deus. E isso acontecia ali no povo de Israel. Um povo que era voltado, que tinha acesso à palavra de Deus, que tinha passado por grandes feitos e sabia o Deus em que eles criam. E Daniel, ele veio de uma nação assim, de uma nação onde ele teve acesso à formação, onde ele teve acesso à palavra de Deus. E isso forjou nele um caráter espetacular no sentido de saber em quem ele cria, em ter um Deus na vida dele. E a vida de Daniel nos mostra muito isso, porque ele fora criado e educado no conhecimento da palavra. E aí, quando a gente pensa em criado, a gente se reflete a palavra crescer. E crescer envolve o dia a dia, envolve a vivência do dia a dia, os afazeres. Então, ele estava crescendo naquele cotidiano. Ao redor dele, os pais, a família, os amigos, quem ele ouvia, ele estava envolto naquela atmosfera. E ele era educado. Educado nos reflete e nos remete a ter conhecimento, a ser formado. Então ele era apresentado, ele era formado na palavra de Deus. Porque alguns também historiadores nos dizem que quando a criança, como a Daniela antecedeu falou, a partir de 12 anos, eles já tinham uma noção muito certa
da palavra de Deus e da lei de Moisés. Mas antes, isso era colocado dentro da família. E a família é algo primordial nas nossas vidas. Uma criança tem com a mãe uma figura de autoridade. Alguém que a ame, alguém que a cuida, assim como o pai. Então, para a criança, tanto o pai como a mãe é a primeira figura de autoridade que a criança vê. E essa figura de autoridade levava essa criança, levava esse filho o conhecimento pleno desse Deus, que era o Deus deles, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, mas o Deus da vida deles. E eles, quando cresciam, eles passavam por essas situações, mas eles sabiam que havia um Deus, que era o Deus da vida deles, o Deus da vida dos pais deles e dos antepassados deles. E isso era incutido nas crianças. E Daniel também passou por isso. Isso nos reflete muito, e isso importa muito na conduta de Daniel. Uma conduta de caráter dentro da prática cristã. Ele se separa do seu povo, ele é levado cativo. Mas mesmo ele estando separado, ele não perde os princípios dele. Princípios são inegociáveis. Ele não se perde. Trocam-se o nome dele, de Daniel, chamam ele para Beltesazar. Beltesazar significa Bel. Quem te protege é Bel, que era o Deus ali daquele povo. Mas Daniel, o significado do nome Daniel, significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu protetor. E como foi dito, de todas as maneiras mudaram-se as roupas, mudaram-se os hábitos, mudaram-se até o nome para descaracterizá-lo, tirar dele o que ele era. Mas Daniel sabia quem estava com ele. Mesmo mudando o nome dele, não tiraram dele o Deus que desde muito pequeno foi ensinado a ele. O Deus que ele assumiu, que ele aceitou como um Deus verdadeiro da vida dele. E o próprio nome dele já dizia isso. Deus é o meu protetor, é o meu juiz. E ele não se forjou, ele não deixou-se levar pelas influências, pelo que acontecia, pelas tentações. E diga-se de passagem, deveriam ter sido muitas. E a gente percebe isso quando ele se separou da prática dos manjares e em muitas outras ocasiões, quando ele orava, mesmo quando já havia o decreto para que ninguém se curvasse a nenhum outro Deus. E ele continuou firme na prática dele, porque ele sabia em quem ele tinha crido. E isso nos mostra, irmãos, que mesmo nos dias de hoje, você pode dizer, mas eu não sou Daniel, eu não tenho a sabedoria de Daniel, eu não tive uma família que me instigou a conhecer a Deus e que nem me ensinou ainda quando pequeno. Mas Daniel, ele tinha um coração voltado a Deus. Isso é muito importante para a nossa vida, que nos ensina. Hoje nós não estamos na Babilônia, mas nós vivemos num contexto muito parecido com o da Babilônia. Um contexto onde os hábitos são diferentes de um povo de Deus, onde o mundo diz o que é certo, onde o mundo tenta dizer o que é certo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Hoje a sociedade, ela vive dentro de uma atmosfera que nós chamamos de egocêntrica, ou seja, tudo voltado para mim. Então, eu sei o que é bom para mim, eu faço aquilo que eu quero, eu decido sobre a minha vida. E isso vai de contramão aos princípios de Deus, porque não sou eu que decido sobre a minha vida, mas é Deus que decide sobre a minha vida. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sigo aquilo que a Bíblia diz que eu devo seguir. Irmãos, a gente tem que prestar muita atenção, porque nós somos bombardeados por todos os lados. Os adultos, os filhos, na sua convivência com o seu trabalho, na sua família, a mídia, a política. Tudo induz a você ir fora do caminho que Deus tem para nós. Mas nós, dentro do conhecimento da palavra de Deus e de uma prática cristã firme, nós precisamos perceber que dentro de uma decisão, o primeiro juiz é Deus. Então, é Deus quem decide sobre a nossa vida. Eu sempre digo que não é o grande eu sou, não se aplica para mim, para você ou para ninguém, nem para homem, nem para mulher. O grande eu sou se aplica a Deus.
Ele é o grande eu sou. Então é Ele que nos rege, é Ele que nos mostra o caminho. E Daniel viveu dentro do contexto do grande eu sou. Quem era grande era Deus na vida dele, e não o rei a quem ele servia, ou a Babilônia que o levou cativo. E nós vemos isso de maneira muito peculiar na vida de Daniel. Principalmente quando ele se depara com verdades que não eram as verdades que a Bíblia dizia para ele, que a palavra de Deus dizia a ele. E ele era pontual, ele não se contaminava, ele decidiu não se contaminar. Por quê? Porque ele praticava a palavra de Deus, ele era um estudioso, ele tinha um senso de pertencimento a Deus. E senso de pertencimento diz de quem você é filho, e quem é o seu dono, de quem você faz parte. E Deus fazia parte da vida de Daniel. E Daniel nos mostra dentro desse tópico, que certa vez ele estava assim estudando a palavra de Deus, porque isso fazia prática, era a prática da vida dele, o conhecimento da palavra de Deus. E nós devemos tirar isso como exemplo. Nós temos bons livros, temos bons pregadores, temos um acesso de informações referente a Deus muito grande nos dias de hoje. Mas a Bíblia, ela é a primordial. É através dela que Deus vai falar com você. Os outros itens, eles te ajudam, eles te reforçam, mas tenha em mente que a palavra de Deus que conduz as nossas vidas. E Daniel, quando ele estava lendo sobre as Escrituras, ele se depara com uma profecia lá de Jeremias, que diz assim: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a a trazer a este lugar. O que Daniel se depara? Ele se depara com a profecia de Jeremias, que diz que o tempo do cativeiro está se findando. Os 70 anos está chegando ao fim. E Daniel percebe que o povo ali não estava com um coração arrependido, que a conduta do povo não era a conduta que agradava a Deus, que o comportamento que havia se misturado com o que a Babilônia era, com o que a Babilônia provocava no povo. E Daniel faz uma das orações mais lindas que está lá em Daniel capítulo 9, sobre o arrependimento do povo. Ele pede perdão, ele pede pelos pecados, para que Deus perdoe o pecado do povo. E para que Deus promova no povo um arrependimento, um avivamento. O que significa isso? Um buscar a Deus genuíno, um largar as práticas que não condiz com os princípios, não condiz com uma vida cristã, e buscar a Deus, e estar dentro de um despertar. A palavra despertar significa eu estou dormindo e eu acordo. Então nós temos que tomar isso para as nossas vidas. Se nós estamos dormindo, nós devemos acordar. Acordar para a palavra de Deus, acordar para o toque do Espírito Santo nas nossas vidas, acordar para a leitura da Bíblia, para a prática da oração. E quando Daniel faz essa oração, Deus responde a ele. E Deus responde como a ele? Deus responde com um despertar no coração de Ciro, que era o rei da Pérsia. E Deus diz assim lá no livro de Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Deus diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Irmãos, Deus respondeu à oração de Daniel através do decreto de Ciro. Um decreto que convocava o povo a voltar para Jerusalém, a reconstruir o templo de Jerusalém. Porque este era o propósito de Deus. E Deus não falha, Deus não tarda, Deus chega na hora exata, na hora precisa. E Deus usou o rei da Síria, que era o rei da Pérsia, que era Ciro, para cumprir os seus propósitos.
para que o povo se aproximasse dele, estivesse com ele na reconstrução de Jerusalém. E isso nos mostra a maneira linda que Deus age em nossas vidas, porque Ele faz muito além do que imaginamos. Deus só não despertou o povo, mas Deus estava conduzindo o povo a se encontrar com Ele, a estar com Ele, a reconstruir o templo de Jerusalém. E aqui na nossa lição, o autor faz menção a isso, dizendo que todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem, que também receberiam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos além do rio, e os vasos sagrados que deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Deus respondeu aquele momento com Daniel e promoveu toda a mudança necessária. Então não se preocupe com o que está por vir, com o que vai acontecer, esteja no caminho, na companhia de Deus, porque o demais Ele fará, assim como Ele fez ali com o povo de Daniel e com as pessoas que estavam ali. Ele preparou, Ele conduziu, Ele deixou tudo organizado para o fim chegar no seu propósito. E finalizando o segundo tópico, nós podemos inferir algumas verdades. E são essas as verdades. Deus ouve as nossas orações, Deus cumpre as suas promessas, os seus planos são melhores do que o nosso, e Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para cumprir o seu propósito. Que nós sejamos como Daniel, tendo Deus como nosso protetor e o nosso guia, buscando com zelo, com compromisso, com responsabilidade, o conhecimento da palavra de Deus, e exercitando uma vida com Cristo, uma vida prática na oração, e esperando grandes coisas através da fé do nosso Deus, no nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso e que nos ama. Que nós não fiquemos, irmãos, apavorados, preocupados. As coisas que nos acontecem e nos cercam, elas sim podem nos atingir, mas nós não somos órfãos. Nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós e que cumpre os seus propósitos nas nossas vidas. Tudo sempre esteve e sempre estará no controle do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos, estamos chegando ao final dessa EBD compartilhada, e hoje aqui nós estamos com um time reforçado, professoras, professores, e hoje a palavra hoje é, pelo que nós aprendemos aqui, né, Vladimir? Estamos aprendendo, é despertamento, amém? Essa é uma palavra hoje para os nossos corações, para os nossos dias, e com certeza, nós vamos sair dessa EBD hoje diferente. Amém, Milton? Amém? Nesse terceiro tópico, nós vamos já ouvir pelo nosso professor Vladimir, nesse momento, ele vai destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Amém? É com você, Vladimir. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos, e uma boa tarde, e que Deus abençoe todos vocês. Estamos alegres aqui nessa EBD, junto com todos vocês, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dEle, e também aprendendo nessa lição, nesse trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre a lição número 1, que é Daniel ora por um despertamento. E aqui nós vamos estar falando um pouco sobre o terceiro tópico dessa lição, com o título O Resultado de um Despertamento Proveniente de Deus. Ou seja, o resultado de um despertamento que vem direto de Deus. E aqui nós vamos ver um exemplo aonde o nosso comentarista Eurico, ele coloca aqui no primeiro tópico: o rei Ciro foi despertado em seu espírito.
Aqui a Bíblia está dizendo em Esdras, capítulo 1, versículo 1, que o próprio Deus despertou o rei Ciro, e num despertamento espiritual, ou seja, talvez esse despertamento, talvez seja por Daniel na sua velhice, já vindo a ter contato com o rei Ciro, e nesse contato ele vem mostrar para Ciro que o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que está no controle de toda a situação, veio falar dele há mais de 150 anos, aproximadamente, talvez até 200 anos atrás, já tinha citado, falando com o profeta Isaías, sobre o nome dele, chamando Ciro pelo seu nome, chamando Ciro que era o pastor, chamando Ciro que ele é ungido. E quando Daniel apresenta isso para Ciro, houve ali um despertamento espiritual. E para nós entender um pouco melhor, nós vemos que Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Ou seja, Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração. Ele passou a compreender a realidade de Deus que ele antes ignorava. Ou seja, ele ignorava antes. Por quê? Porque eles acreditavam nos deuses pagãos deles. Eles tinham outros deuses. Mas o motivo, quando Daniel vai mostrar isso para Ciro, é o motivo porque foi lendo um livro de Jeremias, uma das profecias de Jeremias, aonde ele vem dizer, olhando e analisando a quantidade de anos, já se fazia 70 anos. E aí lá em Daniel capítulo 9 vem falar que ele foi orar, por isso que ele orou por um despertamento. E ele orando pelo esse despertamento do povo de Israel, para estar voltando a Israel, a Jerusalém, a sua terra que Deus deu, ele começa a orar. Mas nós vemos esse ponto interessante, que Deus não responde a ele, sim, Daniel, o povo vai ser liberto, vai voltar. E pelo contrário, quando Deus mostra para ele as 70 semanas, nós vamos ver que quando Daniel ora, Deus não fala com ele que já deu 70 anos, apesar porque Daniel já sabia que tinha dado 70 anos, porque já estava escrito pelo profeta Jeremias. E mais Deus, quando Daniel estava orando, mais Deus revela para ele as 70 semanas. É algo extraordinário. Então essa é a importância. Assim como as nossas irmãs aqui já frisou isso, a oração é muito importante para mim e para você. A oração é importante para a igreja. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Os muçulmanos têm costume de orar 5 vezes ao dia. E a igreja é orar sem cessar. A igreja é orar sem cessar. Aleluias. Que os irmãos me perdoem, que a minha garganta já está rouca. Que os irmãos me perdoem por esse motivo. Mas aqui, no ponto A do tópico 3, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, que Ciro enxergou Deus como o Senhor dos céus, reconheceu que Deus é o Deus Altíssimo, o Deus vivo. O grande rei Nabucodonosor, ele demorou para aprender esta lição. Ele demorou, o rei Nabucodonosor, um pouco antes, ele demorou para entender essa situação, que Deus era o Deus poderoso, o Deus do Senhor dos céus. Ao contrário de Ciro. Mas o rei Nabucodonosor, para ele ter um despertamento, um verdadeiro despertamento, ele teve que ficar afastado com os animais, no meio das árvores, para ele reconhecer que Deus era Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentido a sua própria pequenez e o seu pecado, a sua baixeza.
O comentarista dá um exemplo aqui sobre Nabucodonosor, que quando o homem reconhece, tem um sentido do despertamento do Espírito sobre a vida dele, aleluias, nós temos que entender que nós reconhecemos também que nós temos que descer, e reconhecemos que nós somos pequenos, e o que Deus é o Senhor dos céus, aleluia. Também vemos no Novo Testamento sobre Saulo. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és o Senhor? Lá em Atos capítulo 9, versículo 5. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Aleluias. Então, para nós entender, primeiro nós temos que ter um encontro. Quando nós temos um encontro com o próprio Jesus, o Espírito de Deus vai habitar em nós. Por quê? Porque nós já tivemos um encontro com Jesus, assim como Paulo fez, assim como aconteceu com Paulo, esse encontro com Jesus. Ele teve esse encontro com Jesus, aonde ele vem dizer e reconhecer que o Senhor é o Deus Altíssimo, e ele reconhece que Jesus Cristo estava falando com ele. Ponto B da nossa lição do tópico 3. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos, quando ele teve essa experiência com Deus, os vasos sagrados que havia sido roubado do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, e guardado no templo pagão da Babilônia, ou seja, estava guardado no templo pagão de Babilônia, aonde Ciro, por ter assumido o trono e ser rei ali, automaticamente ele ficou responsável por todos aqueles vasos, utensílios que estavam no templo, que era do templo de Jerusalém, que estava no templo da Babilônia. E assim, Ciro era agora responsável por eles, e o mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los, ou seja, ele quis devolver voluntariamente. Ele poderia muito bem: eu sou o rei, eu mando, eu não vou devolver, mas assim uma prova que houve um despertamento real nele, direto de Deus, porque ele restituiu, ele devolveu, aleluias, tudo que era de Deus, do templo de Deus, foi devolvido, aleluias. E assim também acontece sempre quando há um despertamento verdadeiro. Um exemplo, quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Lá em Lucas capítulo 19, Zaqueu quis devolver o que ele tinha tomado, tudo além do que era permitido. Esse é o outro exemplo que nós temos quando uma pessoa tem um despertamento espiritual direto de Deus. Ele quer restituir tudo aquilo que ele causou mal a alguém, ele quer devolver, ou seja, isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando. E Deus sempre tendo todo o controle de toda a situação. No ponto 2 do tópico 3, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, há 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamado de ungido. Já falei aqui uma vez, estou falando de novo. O comentarista vai dizer aqui que isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Aqui o comentarista Eurico Bergstein, ele coloca para nós, o saudoso Eurico, nós podemos dizer assim, a nossa irmã já falou aqui dele, mas foi um homem, um teólogo muito especial para nós aqui. Hoje nós temos essa oportunidade de estar estudando essa lição maravilhosa, o despertar, o resultado de um despertar. E para nós hoje aqui, entender um pouco dessa lição que nós estudamos hoje. Deus está no controle de tudo, e assim como Deus provando o seu povo, purificando o seu povo, por quê?
indo a cativo? Por que Deus coloca o seu povo cativo, no cativeiro? Por desobediência, por idolatria, pela iniquidade. Então tem N motivos se nós formos citar aqui, mas principal, idolatria e iniquidade do povo de Israel. Aí Deus permite que eles vão a cativo. Quando Deus levanta Ciro, determina o decreto, liberta o povo de Israel. E nessa situação, eu aprendo uma lição para nós, nesta tarde. Que existe algumas coisas que Deus quer tirar de nós aqui hoje. Essa pandemia que nós estamos vivendo, essa crise mundial que nós estamos vivendo hoje. Assim como o povo de Israel viveu aquela crise. Aleluias. Eu e você também passamos por situação aqui nessa crise. Que não porque nós queremos e talvez nós não descobrimos. E nós descobrimos que nós temos que renunciar e tirar algo de nossa vida que talvez esteja errado. É só quando nós entramos em crise. É só quando nós estamos passando dificuldade. Porque até enquanto está passando tudo bem, está tudo bem para nós, está normal. Ainda mais no dia de hoje que tudo é liberal, que tudo pode. Será que Deus, eu deixo essa pergunta para mim e para você analisar, será que Deus não está tratando comigo e com você nessa crise? O próprio Jesus Cristo diz que haveria peste, doenças, e nós estamos aqui numa pandemia mundial. Sabemos, lamentamos pelas nossas percas, e nós oramos para que Deus tenha misericórdia, mas eu e você nós temos que fazer como Daniel orou. Daniel, quando foi orar, ele não orou por ele orou por ele também, mas ele orou por todo o povo, por todo Israel. Deus perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. É essa oração que eu e você nós temos que orar. Nós temos que arrepender de tudo e mudar. É necessário que nós tiramos algumas coisas que talvez nos prejudicam, que talvez nos atrasa a ter uma comunhão com Deus. Mas nós estamos orando e nós cremos no Deus Altíssimo. Assim como Daniel orou por toda a nação, nós estamos aqui orando junto com a igreja. Nós estamos aqui orando. A Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, está orando pela sua vida, por você, pela sua família, por todo o Brasil. Estamos orando por Taubaté, aleluias. Estamos orando por todo o mundo, para que Deus venha dar vitória e tenha misericórdia. Mas é necessário que eu e você nós arrependemos e colocamos na posição para que Deus possa nos dar vitória e passar por essa situação. Mas também Deus também dá vitória para o povo quando há um despertamento. E quando há um despertamento, eu creio que nesta tarde, eu e você que nós estamos aqui, já estamos despertados e orando ao Senhor. Mas quando nós oramos, temos também resultado. Existem também algumas coisas que nós precisamos reconstruir. Deus usa Ciro, liberta o povo para reconstruir, devolve todos os vasos, o utensílio, ajuda financeiramente o povo de Israel a voltar e reconstruir. Eu sei que quando acabar essa pandemia, quando acabar tudo isso, essa crise, eu e você nós vamos voltar nos cultos, cultuar junto, porque também é necessário. Mas nós sabemos que quando nós estiver cultuando, eu e você vamos pensar o que nós podemos reconstruir, que nós não fazia mais, que nós não estava fazendo mais, mas nós vamos voltar e reconstruir aquilo que pertence a Deus. Aquilo que nós fazemos para Deus, nós vamos reconstruir, fazer de novo. Aleluias. Mas como assim, Vladimir? Nós também podemos nessa crise aprender uma lição, que nós estamos reconstruindo a nossa família. Como que nós estamos reconstruindo a nossa família? É com os cultos no lar. Nós estamos reconstruindo com a oração no lar. Nós estamos reconstruindo com o estudo bíblico no lar, com a família, com a esposa, com os pais, com os filhos, ensinando os filhos nos caminhos do Senhor, para que amanhã ele não se desvia. É dessa maneira que nós temos que agir. Então será que Deus já não está
ajudando a nós reconstruir a nossa vida com Deus. Aleluias, para a honra e a glória do Senhor. E fica essa frase para nós, que cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Como que é essa bênção para o coração do crente? Essa bênção espiritual, essa bênção que traz para nós é um avivamento, um verdadeiro avivamento através da palavra do Senhor. E assim eu agradeço e encerro aqui essa lição. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma boa tarde e um bom domingo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, meus amigos que nos assistem nessa tarde de domingo. Estamos chegando mais um final de uma EBD compartilhada, com um tema muito impactante, muito atual para nossas vidas. E nesse momento aqui nós vamos convidar o nosso irmão Milton, ele vai louvar a Deus com hino. Logo após o irmão Milton, nós vamos fazer uma oração específica para você, para a sua família. Você pode anotar qual a área da tua vida que você precisa de oração, amém? E você que também chegou agora, você pode comentar: eu amo a EBD, eu faço parte da EBD. Nós estamos no final dessa live, nós estamos concorrendo um super livro aí do escritor renomado Max Lucado, amém? Chegamos mais no final da nossa EBD. Nós queremos desde já agradecer você que ficou com a gente até agora. Estaremos entrando em contato com você que foi o ganhador ou a ganhadora. Nós temos o teu contato através do Facebook. Estaremos entrando em contato com você para te dar essa grande notícia aí, desse super presente aí, que é o livro do Max Lucado. Nesse momento, o nosso professor Vladimir vai fazer uma oração, e antes dele orar, eu já quero aqui fazer meus agradecimentos aos nossos convidados, professora Patrícia, Daniela e Vladimir e o Milton. Quero agradecer a todos vocês. Com certeza eu só tenho que pedir a Deus pela vida de vocês aí, tá? Por esse comprometimento aí junto a essa escola bíblica. Com você, Vladimir. Olá, paz do Senhor, mais uma vez aqui. Oramos então. Você que está aí no seu lar, feche seus olhos, oramos aqui, junto comigo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória. Senhor, nesse momento, Senhor, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Ó Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor agiu no povo de Israel, libertou eles do cativo, Senhor. Nós estamos aqui apresentando todas as famílias aqui, Senhor, neste lugar. Senhor, que o Senhor possa agir, fazendo um milagre extraordinário, suprindo todas as necessidades. Ó Espírito Santo, possa visitar cada família que eu está ouvindo, que possa agir, confortar, consolar, suprir todas as necessidades. Ah, Senhor, também agradecemos a Ti pela essa escola dominical, que está alcançando as famílias. Agradecemos e louvamos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor está no controle de tudo. Agradecemos e louvamos, e que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam
passaram de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Encerramos então essa EBD, nessa tarde maravilhosa. Eu tenho certeza que você foi alimentado, enriquecido com a palavra de Deus. Eu também quero deixar também meus agradecimentos a toda a nossa equipe ali de transmissão, todos aqueles que estão ali atrás das câmeras, Robson, Patrick, Felipe, Aziz, que tão gentilmente trouxe essa água aqui para cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Está encerrado. Amém.